Impressionante mesmo é a barragem da Lagoa do Nado, que se rompeu durante esse temporal que atingiu a região da Pampulha. A pressão da água foi tanta que a estrutura não aguentou, o que causou vários danos ambientais. Michelini Kubitschek vai trazer as informações. Eu vi as imagens, Michelini, são impressionantes. Que coisa, hein? Bom dia, bem-vindo ao Balanço. Oi, Mauro, muito bom dia para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Balanço Geral e bota impressionantes nisso, Mauro. A gente recebeu diversos vídeos de pessoas que estavam aqui na região e essas imagens mostraram a força com que a água causou esse dano justamente aqui no parque. A gente está aqui agora, a gente acompanha o parque, está fechado hoje, gente mesmo lá dentro, só técnicos que estão fazendo a avaliação. Já vou pedir para o Marco Tatu mostrar. O pessoal está ali embaixo, ali é bem na área da barragem que rompeu. A força da água foi tamanha que a estrutura ela não suportou, houve risco inclusive de inundação na Pedro II, que está aqui do lado. Lembrando que o Parque Lagoa do Nado ele fica no bairro Itapuã, próximo aqui à região do Planalto, região norte da capital. O parque, Mauro, ele tem 311 mil metros quadrados e ele é circundado por essa lagoa, que ela tem 22 mil metros quadrados e foi arrasada. Hoje lá onde ali a gente está vendo que é só terra e tem um pessoal ali do lado, isso tudo tinha água e a água chegou a escoar da lagoa. Uma situação realmente crítica. O Parque Lagoa do Nado ele existe desde 1994, é um espaço de recreação, de lazer e agora a gente não sabe quando que vai voltar aí a funcionar. Parque Lagoa do Nado, Mauro, lembrando também ao telespectador que está em casa, ele entrou na mira do Ministério Público em 2021, justamente por ele não ter um plano contra rompimentos. E ontem a força da água, realmente, ninguém estava esperando um temporal dessa magnitude que atingiu a capital, como a gente viu aí na matéria da Virgínia Nalon. Foi um temporal de 70 milímetros até 100 milímetros de acumulado. E para quem está em casa, para entender, eu conversei com um especialista, o que são esses milímetros de chuva? É como se a gente imaginasse, por exemplo, um espaço de 1 metro quadrado. Dentro desse 1 metro quadrado, esses milímetros vão ser a lâmina de água que vai se formar nesse espaço. Então, para a gente entender, se choveu até 100 milímetros, é como se num espaço de 1 metro quadrado, a gente tivesse uma altura de água de 10 centímetros. Esses 100 milímetros são equivalentes a 10 centímetros, só que isso numa proporção para toda a cidade. Sendo que aqui a região norte foi certamente uma das mais atingidas. Região norte, nordeste, região da Pampulha, muito estrago BH afora. Hoje a gente aqui ainda não tem uma dimensão do que vai ser, do que vai ser feito. O pessoal não conversa muito com a gente por aqui, está lá trabalhando também, a gente entende o trabalho deles. O que nos resta agora é saber os próximos passos. A Defesa Civil não considerou ainda, mesmo com todo esse volume de chuva, entendeu que a cidade absorveu de certa forma bem, a gente não teve vítima, mas é aguardar porque a previsão é de mais água por aí. Daqui a pouquinho eu vou voltar, Mauro, com um especialista que vai dizer justamente os detalhes do que podem ter sido esses danos ambientais. Aqui no parque é uma vegetação de cerrado, com mata ciliar, tem muita espécie que vive aqui, Mauro, espécie de aves, os bichinhos que ficam aqui realmente tendo a vida deles, uma situação complicada, ver se esse transbordo, esse rompimento dessa barragem, quais as consequências que podem acontecer aí com a natureza também. Mas eu volto daqui a pouquinho, Mauro, agora é com você. Voltamos a conversar com a repórter Michelini Kubitschek, ela está na barragem da Lagoa do Nado, que se rompeu durante esse forte temporal. E aí? Eu sei que você está com alguém aí, com um especialista. Vamos lá ver o que ele vai falar para a gente aí, a situação toda. É com você mais uma vez, querida. Ei, Mauro, estou de volta agora, boa tarde. Só uma observação que a gente percebeu a movimentação aqui dentro do Parque Lagoa do Nado. Parece que esses técnicos estão trabalhando no resgate de algumas espécies animais. A gente viu um pessoal uma hora saindo com um balde, aparentemente com peixes lá dentro. Vou pedir para o Marco Tatu mostrar. Logo ali na frente a gente tem 2 recipientes parecidos com 2 caixas d'água. Ali também foi colocado um animal que, como bióloga, não vou saber dizer se é uma tartaruga ou se é um cágado, mas é um animal parecido com isso. Então, os técnicos também estão trabalhando no resgate de algumas espécies que foram impactadas pelo rompimento dessa barragem. E falando só rapidamente aqui do parque, Mauro, é um dos pontos
cartões postais, vamos dizer assim, da cidade também, porque é um espaço de visitação, é um espaço que as pessoas conseguem vir para ter um momento de lazer. Esse parque, ele foi fundado em 1994, mas esse espaço ele existe muito antes, desde quando os tropeiros que faziam rota comercial, quando então ainda era Curral del Rei, eles passavam por aqui, se banhavam, lavavam roupa. Com o avançar do tempo, lá para a década de 1960, o parque passou a ser esse parque fez parte de uma fazenda que pertencia ao ex-prefeito de Belo Horizonte, Américo René Gianetti. Da década de 1970 em diante, Mauro, começou a discussão. Houve um decreto que determinava que este espaço deveria ser transformado em algo de proveito público. Muito se falou na época de fazer um conjunto habitacional, mas houve a briga para que não acontecesse justamente pela perda ambiental que haveria aqui no espaço. E então, depois de muito vai e vem, desde 1994, tem o parque que é utilizado pela população de Belo Horizonte e também por turistas. Quem está aqui comigo é o professor ambientalista, que faz parte dos principais responsáveis pelo projeto Manuelzão, é o Apolo Ehringer, e ele já estava me contando, Mauro, que isso aqui não é uma situação pontual, muito menos que é culpa da chuva, né, Apolo? A chuva é apenas a gota d'água, né? A chuva revela as nossas más obras. Obra não quer dizer que são boas, pode ser ou não. Quando a obra é orientada por um interesse financeiro apenas, não olha a questão ambiental, elas são obras do mal e para o mal. Então é o caso de Belo Horizonte, né? Um erro puxa outro, né? Isso aí era uma coisa que não podia ter acontecido, não havia manutenção, porque se tivesse, tinha descoberto isso antes, alguma falha, né? E Belo Horizonte está com a mania agora de culpar a chuva, né? Tudo é mudança climática, emergência climática, é uma maneira de escapar à responsabilidade, né? Então nós estamos diante de um problema do município de Belo Horizonte, que é junto com Contagem. Belo Horizonte e Contagem é a bacia do Ribeirão da Onça e a bacia do Ribeirão Arrudas. Então não pode ter uma política separada. A política ambiental não respeita o município, ela respeita a bacia hidrográfica. Então a mentalidade dos engenheiros e dos prefeitos e dos vereadores tem que mudar, né? Isso aí podia ter sido uma tragédia muito grande em vidas humanas. Foi apenas uma tragédia ambiental que podia ter custado centenas de vidas. Nós não podemos menosprezar, não, isso aí foi uma exceção, isso aí não vai acontecer mais. Mentira, o pior está por vir. Mas o que seria um caminho, Apolo, para que incidentes como esse não acontecessem? Olha, eu fiz um trabalho muito grande para Belo Horizonte e Contagem, que você tem isso no sigaagua.com. No sigaagua.com tem lá um trabalho de consultoria sobre o ecossistema Contagem e Belo Horizonte. E aí tem todas as explicações, que eu não posso fazer aqui em um minuto apenas, né? Lá tem tudo, é um trabalho que foi feito durante um ano inteiro e que nós não precisaríamos estar vivendo isso. Mas resumindo, começou quando foi construída Belo Horizonte. Belo Horizonte e Contagem tem muitas montanhas e muita água, que é bom, né? O clima é bom por isso. Mas eles quiseram tirar as montanhas e os rios do lugar. Quiseram ocupar o lugar que não podia, porque copiaram o planejamento de Washington e de Paris, que são regiões planas. E para ficar bem no filme, quiseram copiar a Europa, sempre nós somos colonizados mesmo. Aqui tinha que ter uma cidade diferente, afastando as construções da beira dos rios. Aqui são parques ciliares, nativos, naturais, e construindo a cidade mais afastada dos rios. E não ficar desmontando as montanhas, fazendo terraplanagem. Quando você tira a terra dos morros e fica querendo fazer tudo plano, você está agredindo o planeta. E aí você não controla, que a água não tem outro lugar para ir, a não ser no fundo do vale. Vou só te pedir um minuto que o Mauro, Apolo, ele quer te fazer uma pergunta. Ô Mauro, ele está te ouvindo, pode fazer. Ô Apolo, boa tarde, Apolo. Quando você fala aí que o pior está por vir, o que quer dizer isso, hein? O que você quis dizer com o pior está por vir, Apolo? Quer dizer o que eu tenho falando há mais de 15 anos. A canalização do Arrudas entre Avenida Tereza Cristina, Avenida do Contorno e Avenida dos Andradas, ela criou um problema gravíssimo, uma pressão, uma enorme energia cinética que um dia vai explodir e vai criar uma tragédia que nunca teve em Belo Horizonte. E a gente adverte, não adianta falar.
é como João Batista, né? Eu estou clamando do deserto. Então, o que vem aí pode ser pior, porque você não tem diálogo. Você pode procurar a SUDECAP, os prefeitos, eles não te recebem, eles não escutam a voz dos cientistas. Eu chamo negacionismo, o negacionismo ambiental, porque tem o negacionismo da vacina e o negacionismo do meio ambiente. Não há uma gestão científica de Belo Horizonte. Pode ser técnica. Técnico é uma coisa limitada. Agora, a ciência hidrológica não é respeitada em Belo Horizonte. Então, não vai ser culpa de Deus, nem culpa de São Pedro, nem culpa da chuva. A chuva é apenas a gota d'água que revela as nossas incoerências. Entendeu? Mauro tem outra pergunta, Apolo. Mauro, ele te ouve. Tá, Apolo, é só para registrar uma coisa. Quando você falou isso aí, uma coisa que me chamou a atenção, quando eu passo na Tereza Cristina ali, eu vejo uma rachadura de fora a fora no meio da pista, que ela vai indo por 2, 3 quilômetros da rachadura, que ela começa ali no início da Tereza Cristina, vai até lá na frente. Eu já vi, vai até quase perto da Via Expressa ali. Você já viu essa rachadura no meio do asfalto? Eu frequento demais aquela região, que meu trabalho, em parte, foi feito pegando aquela região com o Ferrugem, que vem lá de Contagem. Contagem está embarcando na mesma conversa de Belo Horizonte. Contagem está fazendo propaganda aí das suas obras de construção de piscinão, construção de canalização de córregos, e vai acontecer em Contagem também. Contagem e Belo Horizonte são irmãs gêmeas do ponto de vista da água, né? E a água é a medida de todas as coisas. É previsível o que vai acontecer. Essa rachadura, tem que perguntar para os técnicos por que está tendo essa rachadura. Não há manutenção. No caso de Porto Alegre, eles falaram que não teve manutenção. E reelegeram o prefeito lá, né, em Porto Alegre. Ou seja, os cientistas, quem estuda o assunto, trabalha 20, 30 anos e não é ouvido. Porque o objetivo nosso não é ganhar dinheiro, é o bem-estar, respeitar a natureza. A força da natureza ninguém vence. Nós temos que combinar com a natureza, habitar o planeta Terra. Mas quando você fala do pior, seria o quê? Desmoronamento, alagamento, inundação? No cenário ali da Praça da Estação, se uma placa daquelas enormes, de 10 metros, romper dentro do rio, cair uma placa daquela, cair um caminhão, umas placas daquela trava, cai uma, cai 20 e entope tudo, a água vai saltar para fora. E se for no horário de fim de tarde, véspera de feriado, vai pegar todos os carros que estão ali e vai morrer milhares de pessoas ali. É assustador, eu tenho que falar isso. Mas é bom avisar, né? A gente está falando no deserto. É uma situação muito complexa e para além, né, a gente não é fazendo justamente, não é causando pânico, mas é um especialista que diz desses riscos que podem acontecer. A gente sabe que Belo Horizonte tem uma dificuldade por ser uma cidade impermeável, com rios cobertos. E voltando a falar também aqui do parque, a gente viu que tem algumas espécies sendo até retiradas. Aqui, qual é o impacto ambiental que pode acontecer já de primeiro momento? Bom, o primeiro impacto ambiental é que as pessoas da região, as crianças, os idosos, as senhoras, não vão poder curtir isso aqui por algum tempo, né? Tem também um impacto econômico. Despesa da prefeitura a gente paga com o IPTU. Nós estamos sustentando uma política errada com o IPTU. E tem gente ganhando dinheiro com isso, né? Siga o dinheiro que você vai descobrir. Eu falei sigaagua.com porque eu criei um site para denunciar os crimes cometidos no meio ambiente, que a água revela. Aqui você teve a morte de uns peixes, de uns cágados, e os passarinhos que bebem água aqui vão ter dificuldade, que já era poluída também. E, sobretudo, uma ameaça que vai continuar por muito tempo, porque você imagina, a água daqui era contida nessa lagoa e não ia lá para o Vilarinho. Agora, tudo que tem chuva e água cair por aqui, vai lá para o Vilarinho direto. O Vilarinho já é um absurdo, as obras que foram feitas lá. Não tem lógica o que fizeram no Vilarinho. Nós estamos discutindo isso há décadas. E aí vai para o Baixo Onça, através do Ribeirão da Isidora. Nós estamos criando problemas que não existiam antes. Porque na natureza sempre choveu muito ou não, depende. E aí a água, quando chovia, caía e espraiava nas várzeas de inundação. A várzea estava cheia de areia. Aí o pessoal jogava bola, nós produzimos os grandes líderes, os grandes jogadores de futebol e futebol de várzea.
Hoje a várzea é ocupada por condomínios das grandes construtoras, porque tiraram os favelados e os pobres dali, mandaram eles lá para Neves, lá para Santa Luzia, e ocuparam porque eles têm dinheiro para fazer um alicerce muito profundo. E aí, quando inunda a área, a prefeitura vai ter que fazer viaduto, vai ter que gastar dinheiro para fazer túnel, ou seja, eles privatizam o lucro e socializam os prejuízos com a população mais pobre. E os invasores não são os pobres. No Brasil, quem invade são os mais ricos. Muito obrigada, Apolo. Pois é, Mauro, tá aí a situação que ele apontou. Pessoas que moram perto de áreas de córrego, cidade impermeável, obras que não estão funcionando, segundo aqui o especialista. Vamos continuar acompanhando a situação e ver os desdobramentos na cidade toda e também aqui no Parque Lagoa do Nada. É com você, Mauro. Valeu, obrigado, Michelino. Obrigado, Apolo, aí, pelas informações. Bom,